Glória a Amados, Deus. essa é a nossa live com a nossa convidada pastora. Ela se Amém. chama Ruth Catala, que é o sobrenome dela. Eu conheci ela através mesmo de Instagram, Facebook. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu conheço a irmã dela, que é a pastora Damares. Ela já Glória a veio de Deus. uma família de pastores, os pais dela. Ela é Verdade. de Lubango. A pastora Dama já me levou na casa dela, já me hospedei lá. E sempre Amém. sigo ela porque ela tem tido palavras maravilhosas para nosso tempo, para esta geração, gerações próximas. Então, é uma mulher mesmo que eu quis, assim, muito poder convidar nessa live. Tudo bem, Glória. pastora? Acho que já falei muito. Não, não, eu gosto de ouvir. Tá tudo ótimo. Pastora, me dá só um minutinho. Deixa só acender a lâmpada do cômodo onde eu estou. Porque eu estou a Ok. desconfiar que está ficando um pouquinho, porque a minha iluminação não está muito boa. Só para que eu possa melhorar um pouquinho aqui. Sim, sim, não faz mal. A pastora Ruth, para quem não conhece, que é angolana ou brasileira, ela é casada, tem dois filhos, um casal, ela é escritora, é psicóloga, ela também é empresária, muito talentosa. Deus, com muitas habilidades, Ai, deu a ai. essa nossa amada angolana brasileira, né? Eu também já estudei Quanta... no Brasil. Oh, estudaste? Ficaste aqui Sim, quanto no tempo? Rio de Janeiro, 5 anos. Ai, que maravilha, que maravilha. Gostaste da experiência de estar aqui? Muito, muito mesmo. Principalmente o que tange a fé cristã. Ai, Amém. foi a parte mais essencial que eu mais amei. Glória a Deus. Verdadeiramente pude me converter lá. Glória a Deus. É verdade. Que maravilha, que bom. É Na verdade. verdade, você já fez a apresentação. Para Certo. mim é uma honra participar dessa live, nesse tempo com vocês. É uma honra poder abençoar a minha nação, porque eu sou patriota Amém. e todas as Amém. oportunidades que eu tenho de poder abençoar a minha casa, eu não Amém. resisto. Posso estar Amém. com uma pilha de coisas para fazer, mas quando É se verdade. trata do meu país, eu paro a Glória a correria Deus. para poder servir Angola, porque esse é o meu compromisso com Deus. Então, é uma grande honra, pastora, conhecer o vosso trabalho, a igreja diante do trono aí em Luanda. Então, é uma Amém. honra, e principalmente nessa temática tão especial que vocês escolheram. Amém, amém. O nosso pastor aqui que estava nos auxiliar, o pastor principal, que é o Mandela, um homem, Sim, olha, extremamente homem com boa índole. Eu que estava para glória. fazer também a live, mas só que a Instagram não tem essa oportunidade, mas farei na próxima com ele, porque ele é um homem mesmo extremamente com caráter. E Amém. sendo esse é o nosso tema, né? O que eu pude Amém. pesquisar, por exemplo, o que eu sei sobre caráter. Sim, Caráter é um conjunto de características morais, éticas que fazem a pessoa que possa praticar sempre a justiça, a verdade, a bondade, em todas as instâncias, não importa se nos bons momentos ou nos maus momentos, mas em todos os momentos da sua vida, fazendo com que sim, a sua índole seja a coisa mais importante na sua existência, no que tange mesmo as suas ações. Pois nós sim. temos visto, pastora, por exemplo, eu falo de uma forma resumida que caráter é como eu me comporto quando Uhum. eu estou sozinha, quando ninguém me vê, quando ninguém descobre, Certo. quando ninguém sabe, mas somente Deus. Se nós vemos Sim. uma história, por exemplo, de Ananias lá no livro de Atos, Ananias com a Uhum. Safira, livros de Atos 5, a Bíblia diz que ele e a esposa combinaram algo. Os apóstolos não Uhum. estavam lá, simplesmente ele e a esposa combinaram que não, vamos vender a propriedade, vamos tirar essa parte e vamos dar uma parte. Eles achando que estavam quê? A mentir aos apóstolos, mas não, estavam a mentir ao Espírito Santo. E eles assim Sim. foram desonestos. Sendo essa desonestidade, lhes levou à morte. Então, Uhum. caráter é algo, é mesmo algo muito sério, muito importante. Sim. Pastor. Sim. Não, inclusive, eu acho interessante você já ter feito essa introdução, porque
Acho que é um tema muito importante. Eu sempre uso uma frase de um autor que eu gostei muito, né? Eu fiz Amém. uma adaptação da mesma. Não adianta ter carisma onde não tem caráter. É Não verdade. adianta ter simpatia onde não tem caráter. Não adianta Amém. ter unção onde não tem caráter. Não Oh, adianta glória. ter barulho, alegria, movimento, agitação onde não tem caráter. Por quê? Porque o caráter é a garantia da manutenção de todas essas coisas. É o Amém. caráter que mantém a unção, é o caráter que mantém o fundamento, é o caráter que mantém a influência, é o caráter que Amém. mantém a dignidade, é o caráter que mantém o respeito, é o Amém. caráter que faz com que nós sejamos a manifestação da glória de Deus, falando ou não. Amém. Porque muitas vezes, às vezes precisamos provar o que dizemos, muitas vezes precisamos provar para as pessoas alguma coisa, mas quando somos pessoas de caráter, não precisamos provar nada, porque somos a manifestação da glória de Deus, a manifestação da Amém. justiça, a manifestação da verdade, a manifestação da moralidade, da ética, Amém. independentemente se abrimos a boca ou não. Não, Há isso é inclusive um verdade. pai da igreja que diz que pregue, manifeste Cristo, se necessário, use palavras. Porque existem Amém. lugares onde nós precisamos falar sim, mas existem lugares onde nós precisamos, além das palavras, acompanhar Amém. e banhar, decorar as nossas palavras, né, com o nosso caráter, porque é Ele que vai justificar, Ele que vai blindar, inclusive é Ele que vai nos dar autoridade. Não, aquela pessoa é uma pessoa de palavra, aquela pessoa é uma pessoa de caráter, aquela É pessoa é uma verdade. pessoa verdadeira. Não, aquela pessoa é uma pessoa com compromisso. Amém. É verdade. Só que, infelizmente, nos dias de hoje, pastora, temos isso em falta. Temos Sim, muito essa lacuna de caráter. Há pessoas que confundem unção, mas pessoas que sim, buscam ter unção, mas não querem ter caráter. Não importa sim, para eles o caráter, o que importa é eles terem revelação, orar mais, mas continuar na mesmice. Quando, como a sim, pastora disse, há pessoas que têm uma vida, manifestam um testemunho de vida não compatível à sua fé. Ainda têm sim, desejos pecaminosos, não honram a Deus com o seu viver, não honram a Deus sim, conforme lá em 1 Timóteo diz sobre ser um diácono. Vamos muito além de, para ter caráter não precisa ser cristão, porque nós mesmo como seres humanos é necessário termos esse importante atributo dentro de nós. É sim. necessário que mulheres e homens de Deus sejam Então, comprometidas, tenham um compromisso com o hum, caráter e com a hum, integridade, seja ela na vida uhum, pessoal, na vida pública. É o que a pastora mesmo acabou de mencionar, porque o caráter fala muito alto. Todo mundo não, uhum, realmente, admiração não. Puxa, eu admiro a pastora Ruth por quê? Porque ela é assim, ela é verdadeira, ela está sempre, ela é humilde, é simples, ela tem aquilo, sabe, aquela coisa que muitas das vezes todas as estrelas estão aí, mas tem sempre uma que vai brilhar por causa do olha, caráter. olha, pastora, isso que estás a falar é tão sério que eu me lembro de alguém. E assim, as pessoas às vezes me dizem, pastora, você é famosa. Eu digo, não, eu não sei ser famosa. Eu não pedi para Deus para ser famosa, eu não consigo ser famosa, porque eu sou muito simples. E é tão interessante Amém. que eu falei para o meu marido esses dias, eu disse para o meu marido, disse, amor, eu não sei ser famosa, porque quando sempre chega alguém assim, ou no mercado, ou na rua, e isso agora Sim, tem sim. acontecido constantemente por causa da maximização do ministério, às vezes alguém chega, Sim, sim. mas, pastora Ruth Catola, é você? Aí eu fico assim com aquela cara de paisagem, tipo assim, agora eu faço o quê? Agora eu já abraço, agora eu oro, agora eu falo, agora eu fico séria. Eu nunca sei Sim, dessa. sim. Mas um fato que eu Amém. achei muito interessante quanto a essa questão do caráter, é quando Amém. uma pessoa chegou, me conheceu e, assim, tivemos um tempo muito simples, porque eu sou de verdade, eu sou simples, eu fico chateada, eu falo dos meus defeitos, eu Normal. falo das minhas
decepções, eu deixo Deus... Epá, eu sou de verdade. E eu sempre digo, Amém. ser de verdade é mais fácil do que fingir, do que ser É falso. verdade. Porque quando você é de verdade, a vida é mais simples, né? E eu lembro que no final de ter esse tempo, depois de ser de verdade, de ter esse tempo com essa menina, ela olhou para mim, antes de eu lhe dar um abraço de despedida, ela disse, você é de verdade e você é a mesma como a da internet. Aí eu olhei para ela Amém. e eu fiquei muito feliz com aquilo, pastora. Por quê? Porque Amém. quantos de nós são uma coisa na internet, são uma coisa à distância, mas É verdade. pessoalmente são pessoas amargas. Aquela unção que aparece na internet, que acaba saindo pelo YouTube, né, Certo. pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, aquela unção, aquela coisa, nos videoclipes, nas pregações, Ah, perdão, quando você conhece a pessoa pessoalmente, muitos se decepcionam, porque é dizem, olha, verdade. eu vou continuar mesmo só a gostar, parece daquela da internet, daquela pessoa da internet, porque a pessoa da internet parece, é mais ungida, tem mais caráter, né? Machuca as pessoas, é grosseira, e às vezes, principalmente na hora das fotos, né? Sei Certo. lá, passam muitas questões, e aí você começa a perceber que não existe coerência entre aquilo que a pessoa prega, aquilo que a pessoa fala, com aquilo que a pessoa Que ela vive. E o vive. caráter Certo. é manter o equilíbrio entre o que você Amém. fala e o que você Amém. vive. Isso é caráter. O caráter está aqui, é o termômetro. E é importante que Certo. nós entendamos que o caráter é o termômetro da nossa espiritualidade. Amém. Glória a Deus. Pastora, nesse caso, se a pessoa, por exemplo, simula, né? Vamos ver por exemplo, o caso de Pedro. Pedro era Certo, judeu, foi o primeiro a pregar aos gentios. certo. Depois dele regressar em Antioquia, lá em Gálatas capítulo 2, diz isso, narra essa história, que o Pedro, antes dos apóstolos chegarem, ele convivia com os gentios. Mas Uhum. depois de alguns chegarem, ele fingiu, deixou de comer com eles, deixou de conviver. E apóstolo Paulo, o dono do termômetro mesmo, que vivia o que ele pregava, e Yeah, disse, repreendeu a ele Pedro. assim, não Uhum. importando onde tinham os apóstolos, outras pessoas, mas falou a verdade para ele. Como é que nós Uhum. agimos diante dessa situação? Porque creio aí que ele mostrou a sua personalidade, né? Porque Mostrou. caráter, nós devemos ter o equilíbrio, ser aquilo independente do lugar, independente do espaço, do tempo, eu sou o que sou, mas a Uhum. personalidade é diferente. Explica aí essa É. atitude, nossa pastora. Na verdade, pastora, eu sei que. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais na explanação que você fez do significado de caráter. A caráter, Certo. segundo o dicionário formal, é um conjunto de características, traços relativos à maneira de agir e de reagir. Mais uma vez, são características Reagir. relativas ao indivíduo, a sua forma de agir, forma Reagir, como ele se posiciona reagir. e a sua forma de reagir. O que é reagir? A maneira como Certo. essa pessoa responde à atitude externa, ok? A ação, ela é Certo. interior, ela vem de dentro para fora, ela vem do interior para o Certo. exterior. Já a Amém. reação, ela é de fora para dentro, né? Aquilo Para que eu dentro, pego, aquilo que certo. eu importo. E a ação é aquilo que eu importo, que eu tiro de fora. E o caráter tem a ver com essas duas coisas. A forma como você tira de dentro para fora Para fora. aquilo que vem da Certo. sua alma, da sua psique, aquilo que Aleluia. vem do seu espírito, aquilo que vem do seu Amém. comportamento, aquilo que vem da sua essência. É a maneira Amém. de mostrar o que você é feito, qual é o teu material, afinal, né? E aí a Amém. forma como eu importo isso, reagiu comigo assim, vai ver uma coisa, né? É verdade. Oh, me falou assim, agora opa, me bateu na direita, vou lidar com a esquerda. É porque Isso, disse, a vai ver reação. uma coisa. E agora nós fazemos assim, né? Vai ver, né? Mas Certo. aqui, e o dicionário continua dizendo que é um feitio moral, é um feitio ético, é um feitio que traz coerência ou não relativamente à pessoa que está em jogo.
uma forma de atitude, é um conjunto de qualidades e defeitos de um indivíduo que vão determinar a sua conduta. Quando o apóstolo Paulo resiste a Pedro, é porque o apóstolo Paulo ele já estava cansado de viver uma vida que não condiz. Ele estava assim, ele estava no primeiro amor, né? Ele estava já impaciente, ele já não queria saber dessas pessoas que são uma coisa e fingem ser outra. E outra coisa, meu Deus. O que estava em jogo era a demência do apóstolo Paulo, aleluia, com a experiência do apóstolo Pedro. Está cheio de fogo e quer tirar esse fogo, quer exportar esse fogo de dentro para fora. O outro também tem fogo, que é o apóstolo Pedro, também tem fogo. Mas as experiências são tantas que ele está com medo, principalmente porque Paulo está no começo do seu ministério e ele é conhecido como aquele que matava os cristãos. Então estava todo mundo ainda a duvidar. O que ele vai falar? O que Paulo vai falar nas pessoas quando ver Pedro sentado com os gregos, quando ver Pedro sentado com os gentios, quando ver Pedro sentado com aqueles que não são, que querem na verdade ser? O que Paulo vai falar? E Paulo chega a dizer, epa, eu me converti, eu vi o Senhor no caminho de Damasco, eu me encontrei com Cornélio, nada, estava todo mundo a dizer, vamos ainda também testar o caráter dele, para ver até onde ele vai, para ver até que ponto realmente o que ele está a dizer é verdade. Então o que acontece? Cria-se um clima, né, um atrito, tanto mais que aquilo que estava em jogo são os hábitos, são os costumes, são as circunstâncias, é a circuncisão, é a comida, o que comer, o que não comer. Quem circunda, quem não circunda. Circunda para quê? Somos salvos, então, como? Pela fé ou pela graça? E aí Paulo reivindica o direito dele, porque Pedro também não deixa barato. E aqui é uma das poucas passagens bíblicas onde nós vemos mesmo um atrito, um conflito entre dois, né? É uma batalha de titãs, entre dois grandes diante do Senhor. Grandes, é verdade, pastor. Paulo, ele lá, já começa lá a partir do versículo 3, né, antes de Gálatas capítulo 2, lá no versículo 1, no versículo 11, né, em diante, mas a partir lá do versículo 3 a 6, Paulo ele vai dizer, nada, Cristo morreu por todos, a liberdade é para todos, judeus, gregos, pobres, ricos, gentios, não importa. Né? Nós estamos inclusos no processo, na morte salvífica, então nós estamos inclusos. Aí ele diz, Pedro, não seja decida. E aí, graças a Deus, a coisa desenrola e nos dá uma realidade de que atritos acontecem. Estava realmente em jogo o caráter dos dois, a forma como um pega a coisa com a outra, né? E a maneira como Paulo ele fica chateado, porque se Pedro sabe que Jesus morreu por todos, está querendo se privar, porque está querendo ser uma coisa que ele não é, por quê? Para excluir os gentios de serem inclusos, né, dentro do processo da salvação. E aí Paulo ele fica chateado. Agora, pastora, se você me perguntar quem tem razão aqui, não vou te falar, porque eu gosto dos dois. É verdade, é uma guerra dos grandes que é aí mesmo, mas foi muito bom para refletirmos isso, porque muitas das vezes é isso, nós queremos impor aos outros aquilo que nós não somos ou aquilo que nós não vivemos. Tipo, vamos jejuar, mas eu não estou a fazer jejum, estou a mandar os outros a fazerem jejum. Porque não minta, mas sou primeiro a mentir, porque ninguém da igreja está a me ver, porque ninguém na minha casa está a me ver. Estás a ver? Então, isso é uma reflexão que eu tenho tido para mim. Não faça aquilo que não gostarias que te fizessem. Isso é o termômetro. Se eu não quero, por exemplo, hoje todo mundo está imaginando, puxa, com esse Covid, tenho que pagar a minha trabalhadora ou não? Ela não está a vir trabalhar ou não? Cara, isso faz parte da tua índole. Você gostaria de ficar sem salário? Não. Se você não gostaria de ficar sem salário, por que ela vai ficar sem salário? É obrigação dela ela tá lá em casa porque tem vontade, porque não quer. Não. Foi uma emergência. Parece que vou te resistir. Parece que vou te resistir.
Olha, oi, pastor, eu que gosto, mas parece que vou te resistir. Pode. Por que eu vou te resistir? Parece. Porque assim, até a própria Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer. Mas é importante Certo, nós colocarmos isso de uma forma clara, porque assim, todos nós estamos a passar dificuldades nesse momento porque o mundo está parado. Então, certo. eu creio que nós colocamos isso num pacote da seguinte maneira. É uma forma de nós lhe abençoarmos, não por causa dela ser nossa empregada, mas porque se nós Isso. que ainda temos um pouquinho que a colocamos como nós para nos ajudar no trabalho, estamos com Amém. dificuldade, quanto mais ela que depende desse trabalho para sustentar a É sua verdade. família. Então, aí Certo. eu vou para ser tua amiga de novo, tá vendo? Aí eu vou para ser tua amiga de novo quando você coloca o quê? Dentro da minha índole, eu sou cristã. Amém. Não importa se ela trabalhou ou não, Ou eu vou lhe não, certo. abençoar, porque do mesmo jeito que eu Glória a quero, Deus. eu também quero ajudar os meus amigos. Ainda que seja uma oferta missionária, ainda que seja o meu dízimo, né? Ainda que seja a forma de eu dizer para Deus obrigada, porque não tenho muito, mas eu posso repartir o pão para que os meus filhos comam e também os filhos dessa, não vou nem dizer empregada doméstica, mas eu vou dizer dessa amiga que tem me auxiliado a cuidar da minha casa, Amém. tem me dado, então vamos juntos, até mesmo quando a Covid passar, ela volta com mais respeito, ela É volta com verdade. mais consideração, ela volta com mais amor, e aí né, a coisa Amém. anda, porque é bom ter pessoas confiáveis para trabalharem conosco, pastora, porque Amém. estamos a Glória a falar de Deus. caráter, o mundo está cheio lá fora de gente que não tem caráter, de gente invejosa, de gente que quer, na verdade, falar que maravilhoso o teu casamento, mas ela te inveja, ela quer destruir o teu É verdade. casamento, ela quer destruir o teu lar, ela trabalha contigo anos e anos só para montar estratégias para descobrir o teu ponto fraco para te destruir. Fraco. Então, É se Deus verdade. coloca pessoas para entrar na nossa casa, cuidar do mais precioso que nós temos, que é a nossa família, que são os nossos filhos, que é o nosso marido que cozinha para nós, não coloca veneno, É não faz verdade. isso. Ajudar nesse momento é aquilo que você falou, né? Vou voltar a ser tua amiga. É índole, é questão de Amém. índole, é questão de caráter. Não sei se a pastora consegue entender mais ou menos ali. É mesmo, certo, porque eu também, essa é a minha linha. Sendo cristã, Amém. independente se trabalhou ou não, é algo que também foi decretado. Se ela precisa, eu também preciso. Estás a ver? Sim, Então tenho que dar mesmo. Tenho que sim, dar independentemente, porque ela precisa, eu também preciso. sim, Amanhã, sim. com. É o que nós temos dito, né? O que nós plantamos hoje, amanhã a gente colhe. Nós estamos a plantar a honestidade, a Amém, generosidade, estás a ver? amém. Então, mas vamos escolher o quê? E como a Yeah. pastora bem disse, é bom termos pessoas confiáveis dentro das nossas casas. É É verdade, bom termos pessoas, porque assim também nós atraímos para o reino. Tem pessoas que às é vezes são verdade. são de outras denominações, né? Uns não creem, não Sim, acreditam na nossa fé. eh, sim, em Cristo, mas pelas nossas atitudes, porque atitudes falam tão alto, tão é mesmo. verdade. As palavras elas só acompanham as atitudes, tipo, eu vou falando, eu sou isso, eu faço aquilo, mas quando eu faço realmente algo que não é compatível com o que eu digo, falam, caraca, mas ela disse isso, mas está a fazer isso, não tem nada a ver, então tem É que ser verdade. compatível. Meu Deus, mesmo nesse momento ela pensou em mim, pensei que não poderia ter nada, mas ela reservou. É um gesto Yeah, maravilhoso mesmo, yeah, maravilhoso. E yeah, a caráter yeah. realmente é algo muito essencial, muito importante para todos os cristãos. E é necessário que Pastora, nós. desculpa, pastora, pode terminar de falar? Não, pode, já estava a terminar mesmo. Eu me lembro Pode. de uma vez, eu ainda era adolescente, e eu cresci na IESA, o meu pai era pastor da IESA, e eu cresci Certo, ouvi dizer. ajudando nos ministérios na IESA e tal, e eu me lembro de uma vez que tinha uma campanha de evangelização, e todas as vezes separava uma equipe para poder ajudar a servir os irmãos que viriam para ficar o final de semana
para evangelizar. Então, essa equipe, ser escolhida para fazer parte dessa equipe era uma honra. Porque era aqueles dias que você ia para um final de semana a cozinhar carne, a beber gasosa, a fazer isso, a comer do bom e do melhor. Então, eu lembro que eu era adolescente, eu fui escolhida para fazer parte dessa equipe. E aí nós fizemos o almoço, cozinhamos e tal. Na hora, aí a equipe veio, a equipe de evangelização veio, tiraram a mesa, eu estava lá encabeçando a equipe, ajudando e tudo. E como eu estava, né, a liderar a equipe da cozinha, no serviço a esse pessoal que veio evangelizar, eu me senti no direito, porque muitas vezes o que corrompe o caráter é o poder. Tem uma frase que diz, dá poder para alguém, você verá quem ela é de verdade. Quem ela é, isso é verdade. Como eu era a líder da equipe ali da cozinha, eu me achei no direito, que me deram um pouco de poder, então estou com a bola toda. Aí eles vieram, os pastores, os missionários vieram, almoçaram e saíram para descansar, porque já começaria o culto da noite. E nós chegamos com as meninas na cozinha já para tirar, porque tínhamos que recolher aquilo e já preparar o jantar. E aí sobraram gasosas, né? Em Angola é gasosa, no Brasil é refrigerante. Sim, refrigerante. Sobraram refrigerantes. E aí eu já peguei os refrigerantes e aí distribuí, né? Eu disse, olha, então eu já abri o meu, a minha gasosa, já comecei a beber a minha Fanta. Só que eu peguei a gasosa, a menina que era minha vice, eu vi, ela não estava a beber. Eu disse, Ângela, não estás a beber a tua gasosa por quê? Não estás a beber o teu refrigerante por quê? Ela disse, olha, muito obrigada, mas não quero esperar quando a esposa do pastor vier aqui para nos liberar para consumir o que sobrou da mesa. Meu Deus! Eita! Olha, na hora eu fiquei com vontade de cuspir todo o refrigerante, fiquei com vontade de cuspir, de tapar de volta a minha gasosa. Eu olhei para ela. Olha, isso faz muitos anos, mas eu nunca esqueci, porque impactou isso foi muito totalmente. forte. Aquilo me impactou muito. Ela não se aproveitou da oportunidade para ser ladra, porque dizem que a oportunidade faz o ladrão. É mentira. Às vezes o ladrão é que faz a oportunidade. Às vezes o ladrão é que faz a oportunidade, pastora. Eu olhei, eu disse, Ângela, eu perdi o apetite, não bebi mais aquela gasosa. Não tem como, não tem como. Não bebi mais. Eu não esqueci daquilo aí todas as vezes que terminava no sábado e domingo, do resto dos dias, quando terminava, eu olhava para ele e falava, Ângela, recolhe tudo que sobrou, vamos esperar a pastora vir aqui, nos dar a tempo, sobrou. Amém. Por causa do caráter dela, por causa da índole dela, ela não aproveitou aquela oportunidade, né? Mas ela preservou o que ela era, não é porque me deram a oportunidade. E eu quero liberar uma palavra aqui, pastora. Eu quero liberar aqui para vocês. Não é porque você está tendo a oportunidade de trair o teu marido que você tem que trair. É então, quando alguém diga primeiro, não faça isso. Não é porque você tem a oportunidade de mentir que você tem que mentir. Você diga, mas pastora, me mentiram primeiro. Você não é assim. Você é melhor do que isso. Seja melhor do que a tua melhor desculpa. Só porque você tem a oportunidade de provar, não faça isso. Não, você não é ladrão, não é ladrão, você não é ladrão. Você tem a oportunidade de ser falso, não seja falso. O teu caráter não depende das circunstâncias. O teu caráter depende aquilo que você se tornou em Cristo Jesus. A tua estrutura, a tua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 37, a Bíblia diz, seja o vosso sim, a vossa palavra, o vosso dizer, sim, aleluia. Não. Isso não vem do Senhor. Então, eu estou porque estás a ter a oportunidade de fazer mal. Glória a Deus. Te apunhalaram pelas costas só porque te decepcionaram, não faça igual, seja só melhor. E há recompensa para aquele que é de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, minha amada pastora, linda, simpática como é. Isso já é de família. A pastora Damaris, então, também já é de família. A Raquel, conheci toda a família lá. Não, essa simpatia mesmo. Então, sendo isso, pastor, vocês todos são tão simpáticos. Nesse caso, o caráter é herdado ou é construído?
Não, não existe nada. Pastora, estás aí? Estou sim, pastora. Eu sou suspeita em falar porque eu sou muito apaixonada pela minha família. A Mana Damaris, eu gosto mais dela, eu amo a minha irmã, né? A Raquel também, minha sobrinha, caminhamos juntos. Oh, meu Deus, eu sou suspeita em falar. Agora, não existe herdar caráter. Você nasce e já é uma boa pessoa, né? Você já nasce convertido. Coloca nome de Moisés, teu filho já se comporta como Moisés, um libertador. Seria tão bom. É verdade. Você nasce, coloca nome de Isaías, já é profeta. Você nasce uma Maria, uma Arnúcia, já encontra um Boaz, já fica bem bonita, aquilo já é. Não é assim. Essa história não termina. Pastora, caráter não é herdado, caráter é construído. Simpatia, Amém. sim. Você pode nascer uma pessoa simpática, mas nem sempre quando tem simpatia, tem caráter. Às vezes tem muita simpatia, tem muito carisma, mas a pessoa é uma tremenda mentirosa. Por que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com os políticos? Porque às vezes eles prometem uma coisa, vamos melhorar o país, vamos melhorar a nação, vamos melhorar o bairro, vamos melhorar a comunidade, vamos isso, não sei o que, na hora de cumprir, então aonde? As estradas continuam mal, os projetos não estão em, estavam em carteira, não saem de carteira, por quê? Porque simpatia não é caráter. Né? Amém. Porque, claro, envolve muitos outros aspectos e tem muitos políticos também que se esforçam para cumprir as suas propostas, né? Não é generalizado, mas é importante usar só esse parênteses como exemplo. Então, o caráter não é herdado, o caráter é construído. E é construído com dor, é construído com lágrimas, é construído com sacrifício, é construído com muita renúncia, é construído com muito zelo, é construído com aprendizado. Eu sempre digo, as instituições vão te pedir certificado, mas a vida vai te pedir cicatrizes. Então, o caráter ele é aprendido com o passar do tempo, na escola do tempo, na sala do tempo, aprendendo sobre o que é ser humano mesmo, o que é ser pessoa, o que é lidar com verdade, o que é lidar com as pessoas, o que é amar de verdade, o que é perdoar de verdade, o que você não tem que fazer, o que é deixar de ser, como você não tem que ser orgulhoso, como você não tem que ser isso, aqui, tudo isso é uma constante, é um aprendizado, tudo isso faz parte do processo. E desde o momento já que você aceita o processo, isso já denota que você quer lapidar o seu caráter. Então, o caráter não é herdado, o caráter é construído. Amém. Aleluia, pastora. Amém. É verdade, o caráter é construído. Por isso que em Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar. É verdade. Ter envelhecido, não se desviar. É verdade. Então é mesmo verdade. sendo construído. É A verdade. personalidade, sim, que já é herdada. Por que que ela já é herdada? Porque todo mundo tem caráter. Todo ser humano tem caráter. Seja ela boa ou bom caráter ou ruim, mas todo ser humano tem. O nosso Deus fez o homem perfeito, fez o homem bom, perfeito espiritualmente, perfeito no seu termo de alma, no seu termo físico. Mas, infelizmente, desde que o homem maculou, desde que o homem pecou, o caráter do homem foi maculado, foi manchado. E isso através do pecado, né? Porque Deus, quando fez o ser humano, fez para ser humano governar em autoridades, para ser livre, para ter relacionamento direto com Deus, com o próximo, para poder se amar, para que ele seja bom no amor, na paz, na alegria. Nós sabemos que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós tínhamos que a paz, a alegria, éramos 100% curados, 100% sã, pastora.
Mas aí o pecado entrou, separou o homem de Deus, porque nosso Deus é tão perfeito, é tão amoroso. Mesmo nós pecando, ele poderia nos perder, poderia dizer para chega, me cansei com esse povo. Mas mesmo assim preferiu perdoar-nos, trazendo em nós a redenção, nosso Jesus, né? Porque Jesus é a nossa redenção, Ele é que traz, Ele é que constrói, através do Espírito Santo, o nosso caráter é regenerado, é moldado, é forjado, o nosso caráter. Quanto mais tempo vamos ter com Deus na oração, conhecendo a palavra, a nossa mente está totalmente cativa às escrituras de Yahvé, vivendo a palavra de Yahvé, mais vamos experimentar a boa, a perfeita, a vontade agradável de Deus. Por quê? Porque o caráter, ela é construída e com a presença do Espírito Santo não tem nada, algo melhor do que isso. Pastora, tem alguma coisa a acrescentar acerca desse comentário? Na verdade, pastora, é importante nós considerarmos que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Sim. O conceito, ele é extremamente importante, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. E, assim, infelizmente, o apóstolo Paulo, ele diz porque todos pecaram e foram destituídos. Mas agora, quando nós temos a carta aos Hebreus, porque mostra Jesus Cristo como a ponte, né? A ponte. Ele refaz o caminho, ele refaz a ponte da nossa aliança com Deus foi quebrada, a ponte do nosso relacionamento foi quebrada. Então, nós perdemos o acesso. E aí Jesus, ele vem, ele refaz o caminho e ele monta a ponte novamente, ele se torna a própria ponte, né? Então nós estamos novamente religados, tanto mais que a palavra religião significa ligar novamente, né? Religar, significa ligar novamente, e Jesus fez isso de uma forma perfeita, veio para nos dar uma opção, e eu sempre digo para as pessoas, nós temos opções. Nós não somos pessoas que vivem sem opções. A cruz nos deu opções. Jesus é a nossa maior opção. E quando nós optamos por Jesus, as nossas imperfeições são lapidadas. E em Cristo nós podemos melhorar. Sim, éramos perfeitos, éramos. Sim, fracassamos na ordem liberada pelo Senhor, porque o pecado não foi comer a fruta. O pecado foi desobedecer a ordem que Deus deu. A ordem de Deus, certo. E quando nós fizemos isso, nós falhamos o alvo, que significa pecar. Pecar significa falhar o alvo. E isso nos separou das nossas regalias. Porém, Jesus veio e restaurou tudo isso. Jesus veio, obrigada, meu amor. O meu marido lindo, maravilhoso, me trouxe aqui no coração. Vem, filho, vem cá, oi, papai, oi, pai, olha a minha galera, minha amiga. Dani. É toda mãe colocou para limpar aqui. Olha, fala oi, o marido tá aí. Beijo, fofinhos da mamãe. Só sei que o rapaz é xará do vô e a menina. O é xará do vô. E a nossa filha é xará da minha sogra. Amém, né? Amém. Glória a Deus. A pastora está falando da saúde, pastora, com a paz do Senhor. Oi, tudo, minha princesa linda. A paz, minha princesa. Como você tá? Eu tô bem. Dani, tá bem? Quando é que você volta para Angola? Saudades de Angola já? Saudades. Ela em breve estaremos aí, pastora. E o meu amado está ali a mandar um abraço. Ele não quer aparecer na câmera. Outro para ele. Câmera, pastora. Imaginando já a história da Débora, né? Da profetisa. O homem sempre no bastidor, a mulher aí. Olha, não. É maravilhoso. Eu digo sempre, não existe Ruth Catala sem Manuel Catala. E não existe Manuel Catala. Não existe Manuel Catala sem Ruth Catala, né? Então, acho que a gente mais uma vez tem nos esforçado para fazer isso que nós aprendemos da palavra de Deus.
de não caminhar Amém. um atrás do outro, um atrás do outro. Do outro. É verdade, ao lado. Caminhar lado a lado e juntos cumprir o propósito divino. E o que mais eu agradeço a Deus, pastora, até isso não estava no script, mas o que eu mais louvo ao Senhor é que dentro da nossa casa não existe briga de papéis, não. Cada um sabe a sua parte. O chamado dele é um, o meu é outro. Ele faz uma parte, eu faço outra. E as duas acabam se completando. Isso é maravilhoso. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pastora, sendo o nosso tema aqui, qual é a importância, né? A importância do caráter na vida de uma pessoa. Sim. Sim, a pastora poderia nos falar, deixar uma mensagem, porque hoje muitos carecem por isso, por essa falta. Muitos, às vezes, não ouviram a questão que o caráter é construído. Eu gostaria que a pastora deixasse uma mensagem acerca da importância do caráter, a importância da nossa índole, de termos esses princípios, porque quem tem princípios cumpre também princípios cristãos. Porque se eu não tenho princípios, se eu não vivo, não cato os princípios morais, éticos, como é que eu vou ter princípios bíblicos? Não tenho. Como é que eu vou viver esses princípios? Uhum. É verdade, é verdade. Na verdade, pastor, é assim. Eu vou usar um exemplo pessoal meu. Agora, inclusive, peço aqui um parênteses para usar um exemplo pessoal meu. Eu acredito até que você também, como pastora, no ministério, você já viveu muito isso. Uma das coisas que mais vivemos no ministério, principalmente às vezes como mulheres, no meio de mulheres, porque mulher fala muito. Eu tenho orado, né? Isso começando por mim. Estou a falar mesmo de mim, não estou a falar de outras mulheres, só eu mesmo. Às vezes tem aquelas coisas que já falaram. Me too. E depois, o pior é que com o tempo, com o crescimento, com as responsabilidades, com o ministério, eu tô falando, você não tem que falar assim, você não pode, já falei. Uhum. Então, é um jogo de cintura o tempo todo. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, é que o caráter, ele é tão bom que ele não só te mantém na tua posição de filho de Deus, de filha de Deus, mas ele abre portas. Amém. Quem não quer dar portas abertas? Então, a importância do caráter não é só para ser uma boa pessoa, é também para conseguir ser o que Deus te criou para ser. Aleluia. Amém. Homens que cumprem a sua palavra, mulheres que cumprem a sua palavra. Quando fala eu irei, ela irá. Quando dizer assim, eu não vou, ela não irá. Quando dizer assim, eu vou ajudar, ajuda mesmo. Quando dizer eu não falei, não falou. Quando realmente falei à toa, falei mal, perdão, eu fui orgulhosa, eu fui teimosa, na verdade, eu quero aproveitar para dizer, na verdade, pastora, me permita, o tempo está poder aí. O tempo é teu, pastora, estamos aqui para bebermos. Não, eu quero inclusive aproveitar para ficar um pouquinho mais da personalidade da mulher virtuosa, usando não só para mulheres, mas também para homens que acompanham esta live. Porque são atitudes, podem ser usadas de forma geral. Provérbios 30 diz assim, enganosa é a graça. Provérbios 31, 30. E vá por doçura. Mas a mulher que teme a Deus, esta é louvada. O homem que teme a Deus é louvado. Esse é honrado. Esse é reconhecido. Esse é aclamado. Nós fazemos parte de uma geração em que a palavra não presta mais para nada. Não, dou a minha palavra. Isso significa o quê? Ainda mais quando você é cristã. Quando você é cristão. Fala, a tua palavra garante o quê? Mas há muito tempo, nós vivemos um tempo, os nossos antepassados nos falam do tempo que quando você viu assim, eu dou a minha palavra, não precisa assinar nada, não precisa dar nenhum, não precisa falar mais nada, deu a palavra, vamos confiar, deu a palavra. Quem falou foi a pastora Rosa, então, a pastora Rosa falou, pastora Rosa. Porque mesmo, a pastora Rosa falou, eu estou falando, pode confiar que ela vai cumprir. Eu falei a pastora Rosa, pastor Dala, né? Pastor Umbala. O meu esposo? Umbala. Não, o teu esposo, o pastor principal da igreja, é o teu esposo, né? Mandela Barros.
Isso. Pastor Mandela, quem falou, pastor Mandela, inclusive já abraço, pastor, Deus Ele tem abençoe. influência por causa do caráter dele mesmo. É uma pessoa Tá bem. simples, com caráter. Ele tem influência em todas as áreas, em todos os níveis. Seja pessoal, seja familiar, seja profissional. É um homem de caráter, de índole. Você olha e fala, quando eu crescer, quero ser como ele. Quando eu crescer, quero atingir. Ele, quando fala, realmente, é o que você está dizendo, pastor, é mesmo. Pastora, o pastor Bala é um exemplo. É isso, pastor, aqui. Assim, ele falou, se o pastor Bala falou, pode confiar que é a palavra dele. Por quê? Não é por causa do pastor Bala, é por causa do Deus do pastor Bala. É por causa do Deus que ele serve. É por causa do Deus que ele acredita. É porque ele velará pela sua palavra. Será escravo dentro da sua palavra. Voltará para cumprir. Por quê? Porque não é só uma palavra. É porque ele sabe que se ele falhar com a sua palavra, ele se expõe, ele expõe o seu caráter. Vão me chamar de mentiroso. Vão te chamar a pastora Rosa de mentirosa. Vão chamar a pastora Rosa de mentirosa. Então, eu quero listar algumas coisinhas. Se você, inclusive, querido que está nos acompanhando, querida, tem ali algumas coisas para anotar. Anote isso. Primeiro, o caráter, ele te mantém conectado com Deus. O caráter conectado com Deus. Primeiro. O segundo, o caráter mantém a unção sobre a tua vida. Aleluia. Mantém a unção sobre a tua vida. O caráter te dá autoridade. Amém. O caráter é como escudo de proteção contra calúnias. Glória a Deus. O caráter é contra escudo de proteção contra calúnias. Levantarão mentiras. Mas Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa levantarem calúnias, regozijai-vos e exaltai, porque grande o vosso galardão. Levantaram calúnias, mas você não sai do teu pedestal. No tempo certo, o teu caráter te mantém na mesma posição e os mentirosos fracassam. Falam, É verdade. nada. Não. E eles virão para dizer, olha, nos perdoa. Não é você não. Amém. E por último, o caráter abre portas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Olha, Deus. eu já fui em lugares, não dando como vanglória, mas com toda a humildade, onde cheguei e disseram assim: você é a filha do pastor Daniel? Eu, sim. Pode pegar, não tem problema, não precisa pagar. Porque o caráter do meu pai abriu um caminho para mim. Amém. Amém. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, então nós também abrimos caminhos para a nossa próxima geração. Então tome essa palavra. Vale a pena ter caráter. Vale a pena. O nosso melhor exemplo é Cristo Jesus. Quando você não souber quem imitar, quem admirar e quem se inspirar, lembrando que o caráter nos torna uma inspiração, se inspire em Jesus. Pense o que Jesus falou no seu lugar. Pense o que Jesus ia falar. Como Jesus ia se defender. Que o nosso exemplo de caráter seja o mestre Jesus. Ele tem um caráter imune. Amém. Pastora, falando nisso, eu lembrei agora. Na época que eu estava conhecendo o meu esposo, Abrião Som, ele já tem um ministério dele. Eu era também do outro ministério. Só que ele já tem algumas filhas espirituais. Essas filhas, por não sermos do mesmo ministério, tipo, já tinham alguém que queriam que fosse a mãe delas. Aí, pastora, óbvio que aconteceu. Aí, amor, olha para acontecer isso. Eu vi o comentário delas, pastora, nenhum dia eu saí para dizer porque não, eu não vos quero, porque não, estou chateada, vosso pai tem direito de escolher quem quiser, momento nenhum. Simplesmente eu orava e entregava a Deus, Senhor, se é Ele, amém. As coisas vão fluir, vão acontecer, porque o Deus é Deus de ordem, não Deus de confusão. Pastora, passou depois de alguns meses, uma das filhas veio e me pediu perdão. Não, peço perdão, porque eu achava que você é assim. Hoje eu consigo ver como é que você é, como é que é o teu comportamento, qual é o teu caráter. Diz, quanto mais caluniarem, porque aí começaram a caluniar. Até a roupa que eu usava, olha como ela vestiu. E é assim mesmo que você quer, Deide. Olha, não sei o quê. Eu disse, olha, eu sou... O meu caráter não está na minha roupa, apesar que a roupa, muitas das vezes, nós devemos saber em como vestir, mas o meu caráter não está na minha roupa.
E aí, com o passar do tempo, elas sozinhas se renderam e vieram, até me ligaram. Eu estava, olha, por favor, aqui a filha do pastor Abraão, estou ligando para pedir perdão, porque eu pensava que eras assim, 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 assim. Isso, amém. Enquanto tudo que elas faziam, eu só entregava a Deus. Mateus, orar, eu orava por elas, Senhor, que elas sejam salvas, que elas conhecem o teu amor, Senhor, livra elas da calúnia, não sei o quê. Momento nenhum levantei, porque não, vou discutir. Caraca, eu sabia, se eu estou incomodada é porque há algo de bom, especial em mim, porque eu não estou para disputar. Eu disse, Senhor, eu esperei 8 anos, não vim para disputar. Rochão, bem mal, pastor mal embora teu agora. É verdade. Bateram no rosto. Não, Deus é bom. Deus é bom porque quando nós somos pessoas que têm caráter e nos mantemos no pedestal, o Senhor, Ele nos defende, se torna o nosso escudo de defesa. Né? O maravilhoso é que Ele vai à nossa frente. Ele mesmo leva as pedradas por nós. Deus fala assim, me esconde, me esconde, me esconde debaixo das tuas asas, me esconde, me esconde. E no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente. É verdade. Então, o resto é mesmo só contigo, pastor. Eu gostaria de tirar esse tempo para orar, pastor. Para as pessoas que estão a me acompanhar, para as pessoas que irão nos acompanhar mais tarde. Gostaria de orar, tirar esse tempo para orar pelas suas vidas. De pessoas que muitas vezes são desgraçadas, são caluniadas, não fizeram algo, mas que fizeram. Eu e você sabemos o que é isso. Não é fácil, porque eu dizer no nosso coração é ir lá, deveria ser sua mãe grande, uma neném. Olhando no tamanho, é muito triste. Mas aí o Senhor fala assim, não fala nada. Fica quieta, fica em silêncio, toma um banho frio, toma um chá, come um pão, fica tranquila, espera, mastiga ginguba, bebe água, espera, deixa eu seguir. Mas não é fácil quando passamos por esses momentos, quando nos esforçamos para ser pessoas de caráter, mas o mundo olha para nós e quer jogar pedras. Dói muito, principalmente quando você conhece o teu coração. Mas é bom, porque como diz Jeremias, capítulo versículo 8, o Deus que sonda os corações, conhece os pensamentos. Aleluia. Ele nos sustenta. Ele consola onde dói, Ele restaura, Ele traz bálsamo, Ele aplana, Ele fala, respira, levanta, calma, vai passar, vai ficar bem. E aí, no momento, usamos tudo isso como testemunho e como a cicatriz para mostrar a beleza e a graça de Deus. De orar, pastora, misericórdia nesse momento, para que suas resultados sejam abençoadas. Amém? Amém. 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 Pai, nós queremos te agradecer nesse tempo, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Queremos te agradecer pela tua fidelidade. Queremos te agradecer por esse tempo, pela maneira como o Senhor está nos abençoando. Queremos te agradecer, Pai, por nos melhorem, por nos ensinar o que nós precisamos. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está a nos dispensar, por esses manjares celestiais. Nos colocamos à tua disposição para que nos ajude a ser mulheres de caráter, a ser homens de caráter, pastores, pastoras, homens, mulheres, pais, enquanto filhos, enquanto servos no contexto social. Nos ajude, oh Deus, nos ajude a cumprirmos com o nosso, aquilo que nos comprometemos diante do teu altar. Pai, nos ajude, Senhor, nos molda, nos ajude a parecer com Jesus, nos ajude a parecer lá, glória a Deus. Nosso falar, a nossa personalidade, o Espírito Santo, tenha misericórdia de nós confiamos em Ti. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigada pela pastora Rosa, obrigada pelo pastor Paulo, obrigada pelo ministério dentro do trono em Angola. Que o Senhor prospere essa igreja, ó Pai. Que o Senhor prospere, que Deus encontre, Deus, terrenos feitos para frutificar a 1.000, a 100.000, a 1 milhão, a 10 milhões. Pai, obrigada por essa parceria, Senhor, que abre uma forma muito grande, fortalecida, fundamentada em Ti. Pai, eu te agradeço porque Tu és bom, porque Tu és justo. Pai, eu te agradeço porque Tu estás interessado. Pai, o Senhor abençoe a pastora Rosa,
os filhos espirituais da igreja, esse tempo que estamos fazendo, que o Senhor seja o sustento, Pai, abençoa cada homem, cada mulher dessa live, a tua cura, o teu caráter, a tua ajuda, o teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada, porque alguém triste cura, receba com a alegria da salvação. Se tem alguém cansado, levanta. Se tem alguém abatido, restaura, renova. Se tem alguém doente, cura, porque tu és a tua cura. Se tem alguém com fome, alimenta, porque tu és o pão da vida. Nós te agradecemos, Deus, teu poder esta noite. Em nome de Jesus, consagramos cada família, consagramos essa nação, Brasil, Angola e o mundo, nos sustente nesse tempo de dificuldade, e colocamos à tua disposição, ó Mestre, para sermos para ti aquilo que nos criaste para ser. Salve-nos, até o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no meu casamento, sabe, eu faço uma oração que já fez, que Deus abençoe a vocês, lave as vossas fronteiras, que amplie a vossa visão, que amplie os vossos negócios, que amplie tudo, dons, que Deus possa aumentar as habilidades, as capacitações, os dons, que a mão de Deus esteja sobre você e que possa vos livrar de todo mal, de toda a calúnia, de toda a contenda, que a fé esteja convosco através do nosso Jesus e Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Muito obrigada, pastor. Um grande beijo, um grande abraço.